No ambiente colorado, o dia foi de lamber feridas. Após a dura eliminação para a equipe do Fluminense na Libertadores da América, a delegação colorada se reapresentou no CT Parque Gigante e iniciou a preparação que vai ser curta, pensando no Clássico Grenal do próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico Eduardo Cudê possui um desfalque de um jogador que estava atuando como titular nos últimos jogos, mas também deverá ter um retorno de uma peça que fez falta ao longo dos últimos jogos colorados, em especial os jogos contra o Fluminense pela Libertadores da América. A gente fala também a respeito de um caso lamentável envolvendo o atacante Ener Valencia, que foi ofendido em redes sociais com termos racistas por torcedores do Internacional, fazendo com que inclusive o clube se manifestasse de maneira institucional. A gente fala também a respeito do processo eleitoral colorado, que terá um movimento importante a partir desta sexta-feira. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta, dia 5 de outubro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. Vamos falar, obviamente, sobre o dia após a tragédia, o dia após a eliminação do Internacional na Copa Libertadores da América para a equipe do Fluminense. Os jogadores do Inter se reapresentaram na tarde desta quinta-feira e treinaram com os portões fechados no CT Parque Gigante. E, obviamente, portões fechados porque a ideia era dar um total clima de privacidade para o elenco do Inter depois da dura eliminação para a equipe do Fluminense. A gente falou e analisou e relatou o que viu do vestiário colorado após a eliminação e era um clima, e não poderia ser diferente, um clima de luto, um clima de frustração, um clima de uma ferida aberta. E hoje foi o dia, e eu ouvi essa expressão de dentro do Internacional, hoje foi um dia de lamber as feridas. Houve reuniões no vestiário entre jogadores, comissão técnica e direção, a fim de tentar remobilizar o elenco para o objetivo que está logo ali, que é o Grenal do próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro e a ideia de voltar a vencer dentro da competição nacional. O que eu recebi de relatos do ambiente do CT Parque Gigante é que ainda não é um ambiente tranquilo, ainda não é um ambiente onde se esqueceu totalmente o que aconteceu no estádio Beira-Rio. E que isto deve acontecer a partir desta sexta e sábado, os dois treinos que devem definir o time que enfrentam o Grêmio no domingo. O clima, ele ainda não está curado, o ambiente ainda não está curado da ferida da eliminação na Libertadores da América, mas se espera que com um trabalho de remobilização isso aconteça em curto prazo, nos próximos dias pelo menos, tá? Para essa partida, o técnico Eduardo Cudê tem problemas. Um deles é a suspensão de Hugo Malho, que foi expulso no jogo contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Dessa forma, quem deve atuar é Fabrício Bustos, voltando ao time titular. No mais, a equipe do Inter não deverá ter nenhuma mudança em relação àquela que enfrentou o Fluminense. Pode ter no banco de reservas uma novidade, que é o retorno de Pedro Henrique, que está recuperado da lesão no braço, inclusive foi pego de surpresa pelo fato de não estar relacionado para a partida contra a equipe do Fluminense. Muita gente foi pega de surpresa com essa informação. Se esperava que o Pedro Henrique pudesse jogar na quarta-feira, ele ficou vetado pelo departamento médico, agora volta a estar à disposição provavelmente para esse clássico Grenal. Tá? O time do Inter deve ser Rocher, Bustos, Vitão, Mercado e René, Johnny, Arangues, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia. Esse deve ser o provável time do Internacional para encarar o Grêmio nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro, clássico Grenal importantíssimo, tá? Na tarde dessa quinta-feira, eu gravei um vídeo repercutindo a fala de Eduardo Cudê, que explicou o que para ele é o principal problema do time do Internacional neste momento, após eliminação para a equipe do Fluminense na Copa Libertadores da América. O Inter é um time que não faz gols, e o Inter tem o pior ataque do Campeonato Brasileiro. E esse é um problema que, de acordo com o Eduardo Cudê, precisa ser corrigido de maneira urgente. E este vai ser o foco dele a partir dos próximos treinamentos. Eu falo sobre isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e saber um pouco mais dos problemas que Eduardo Cudê tem, em especial no ataque, que é o pior da competição do Campeonato Brasileiro, tá? O Inter perdeu muitos gols contra o Fluminense, é verdade. O vilão da eliminação colorada foi o Ener Valencia. O Ener Valencia desperdiçou 3 oportunidades. O Inter não matou o jogo e acabou levando os gols da equipe do Fluminense. Mas um episódio lamentável envolvendo o atacante aconteceu nesta quinta-feira, no dia após a eliminação colorada para a equipe do Fluminense, tá? As redes sociais do Ener Valencia receberam uma invasão de torcedores
que xingaram o Ener Valencia, que ofenderam o Ener Valencia e que muitos deles ofenderam com palavras racistas Ener Valencia. E obviamente isso causa, não só a minha, acredito que a sua, causa indignação de absolutamente todo mundo, pelo teor das mensagens, um teor nojento e revoltante das mensagens nas redes sociais de Ener Valencia, que vai ser titular no Clássico Grenal, vai ter oportunidade de dar a volta por cima e que errou no jogo contra o Fluminense, como todos os jogadores já erraram na carreira. Inclusive, uma imagem interessante é o Ener Valencia desolado depois do jogo, dentro do gramado ainda. Ele se lamentou muito, chorou no gramado do Beira-Rio pelo fato de ter perdido as oportunidades que fizeram com que o Inter fosse eliminado da Libertadores da América. Tá? As mensagens foram revoltantes e o Inter se manifestou para defender o seu atleta, para defender o seu atacante. Em nota, o Inter obviamente lembrou o seu passado também de lutas sociais, de combate ao racismo, um time que é ligado historicamente a esse tipo de causa, e repudiou veementemente as afirmações, as ofensas que foram feitas ao Ener Valencia. Buscou também investigar para saber se tem sócio envolvido, porque é possível ir atrás de sócios para tirar essas pessoas dos quadros sociais. E é possível fazer esse tipo de investigação e abrir esse tipo de processo. Um episódio lamentável que, obviamente, chateou muito o Ener Valencia. O empresário do Ener Valencia se manifestou, falando também e lamentando e se solidarizando com o atacante do Internacional, que vai tentar dar a volta por cima agora no clássico deste domingo, deste fim de semana, pelo Campeonato Brasileiro, tá? Por último, gente, eu quero falar sobre processo eleitoral do Inter. E sim, é um assunto que vai ficar quente a partir de agora pelos movimentos. Não só pelo fato do Inter ter caído da Libertadores. Não exatamente por isso. Mas pelo fato de que esta sexta-feira marca a data de inscrição das chapas que buscam se candidatar a presidente do clube, ao conselho de gestão, no final desse ano. A tendência é que as chapas sejam a de situação com o presidente Alessandro Barcelos, uma de oposição encabeçada por Roberto Melo, ex-vice-presidente de futebol, e existem outros movimentos que estão surgindo. O presidente Marcelo Medeiros está em um movimento paralelo, José Aquino Flores de Camargo foi candidato nas últimas eleições, e tudo a gente vai saber exatamente com a divulgação das chapas nessa sexta-feira, que vai acontecer a partir do prazo limite. E aí depois disso começa a campanha dentro do Conselho Deliberativo. O primeiro turno é no Conselho Deliberativo, depois os dois primeiros vão para o pátio, mas a partir de agora já começa a esquentar essa pauta de pleito eleitoral, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds deste fim de semana, tá? Mas antes disso, nessa sexta-feira, você pode apostar na La Liga. Tem Atlético de Bilbao e Almeria. Odd do Bilbao 1.4, empate 5, a Almeria tá pagando 7.5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!